Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste terceiro trimestre de 2025, estamos a estudar sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa lição de número 8 tem como assunto uma igreja que enfrenta os seus problemas. O texto áureo está em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos diz que uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois isso informa para o algoritmo do YouTube que esse é um vídeo relevante, importante, e com isso será sugerido a mais pessoas que estão em busca da Palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Na introdução do comentário, nos fala que nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. Poderíamos até dizer sobre o amor ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. O primeiro tópico, a identificação dos conflitos. Primeiro item, conflito de natureza cultural. Lucas, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, aqueles que haviam migrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Explicando um pouco melhor, por que a língua grega? O que isso tinha a ver com o Império Romano? Bem, o Império Romano dominava sobre muitas nações, muitas províncias, mas havia uma língua que era muito comum a todos, que era a língua grega, que já havia sido espalhada na época do Império Grego, levantado por Alexandre o Grande. Então, quando o Império Romano conquistou boa parte do que veio a ser o Império Grego, a língua foi mantida.
É bem verdade que existia a língua latina, e esta também era uma língua importante, usada nos documentos oficiais, nas proclamações, mas a língua grega era uma língua comum a todos. Então, quando fala aqui de gregos, está falando daquelas pessoas que seguiam o judaísmo, mas falavam a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, ou, melhor dizendo, de toda a região da Judéia, que era onde ficava a cidade de Jerusalém. Eles se comunicavam principalmente em hebraico. Na verdade, seria o aramaico, que era uma mistura do hebraico com a língua grega. O fato é, havia uma disputa entre os judeus nativos da região da Judéia e os judeus que eram de outros países. Agora, qual era o motivo desta confusão? Qual era o motivo dessa disputa? Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua e também, por que não dizer, por causa dos costumes. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isto fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. No caso, o conflito que existia é que as viúvas e órfãos, por assim dizer, ou seja, os mais carentes, os mais necessitados, havia entre os judeus de todos os tipos, os nativos dali da região da Judéia e aqueles que eram de fora. Então havia uma reclamação dos judeus de fora que as suas viúvas, as suas necessitadas, estavam sendo deixadas de lado. Estava sendo dado um destaque, uma prioridade às viúvas que eram da região ali da Judéia. Segundo item, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que seria esse ministério cotidiano? Basicamente, era a ajuda aos necessitados. Atos dos Apóstolos nos fala que a igreja primitiva ela era muito voltada para essa questão social, a questão da ajuda aos necessitados. Então, muitas pessoas doavam seus bens, dinheiro em espécie, para que fossem ajudados os carentes. E isso estava levando a uma divisão. As viúvas dos judeus gregos, helenistas, elas eram deixadas de lado, eram esquecidas. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Esse era o ponto. Então veja que havia todo um componente de etnia, havia um componente de linguagem, de língua e também um problema social. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Quando se fala de organismo, a gente sempre lembra da questão da biologia. Qualquer organismo, por menor que seja, ele também possui uma organização. Assim é a igreja. A igreja tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Terceiro item. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira, ou seja, a esfera espiritual, deve ser privilegiada e a segunda, a social, seria algo material que nós deveríamos negligenciar. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente, conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade.
Portanto, o fator da justiça social, do cuidado aos pobres, ele nunca deve ser esquecido por nenhuma igreja local e nem pela igreja como instituição. É bem verdade que isso não deve ser a prioridade zero da igreja. A prioridade maior da igreja deve ser ganhar almas para o reino de Deus. E depois vêm as outras prioridades, inclusive a ajuda ao cuidado aos necessitados. O segundo tópico, a delegação de tarefas. Primeiro item, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também eram. É sempre bom lembrar, abrindo parênteses, que naquela época não existia um serviço de assistência social público. Não havia o poder público, não tinha órgãos e, poderíamos dizer, instituições encarregadas somente do cuidado social. Dessa forma, quando a igreja primitiva surge no cenário pregando o evangelho, mas também cuidando dos pobres e necessitados, isso foi um tremendo diferencial. Continuando, vemos que a parte social, tanto a parte social como a devocional e evangelística, fazem parte de uma única missão da igreja. Poderemos dizer que é a missão integral da igreja. Poderemos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Na verdade, esse cuidado com os necessitados, ele acaba sendo também uma importante arma de evangelização, porque a ajuda aos mais carentes, querendo ou não, atrai as pessoas. Atrai tanto os carentes e necessitados que vêm em busca de ajuda, quanto aquelas pessoas que querem ajudar, que têm um pouco mais de condição e querem ajudar realmente. Elas veem na igreja um mecanismo para que a sua ajuda chegue a quem precisa. Segundo item, não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos capítulo 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. O mundo que nos cerca, ele bate muito nesta tecla, querendo dar a entender que as igrejas hoje, as igrejas cristãs, deveriam ser apenas e tão somente centros sociais. Ou seja, acolher os pobres, necessitados, menos favorecidos, cuidar deles e apenas isso. Ou seja, para este mundo que nos rodeia, a igreja não deveria pregar a salvação, pregar o arrependimento, pregar a mudança de vida, pregar o abandono ao pecado, mas deveria tão somente limitar-se ao cuidado com os mais carentes. Veja, portanto, que isso também é um grande erro. A igreja não pode negligenciar nenhuma dessas duas missões, nem a missão espiritual e nem a missão social. Terceiro item, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Veja, portanto, que para eles a área social não era algo menor, algo que deveria ser deixado para lá. Eles chamaram de um negócio importante. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, a palavra grega de onde vem esse termo serviço, identificado no versículo 3 como servir às mesas. Servir às mesas, cuidar dos alimentos dados aos mais necessitados. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos.
Isso é o que mais se destaca, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outrosim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço de diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como sendo um obreiro de classe inferior. Ou seja, para muita gente, diácono é baixo clero. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Então, a diaconia não se escolhe para diácono aquela pessoa que não tem as qualificações, ou como uma espécie de cargo de consolação para alguém em vez de ser pastor, por exemplo, ou evangelista. Não é para isso que serve o diaconato. O diaconato também não é um degrau para a carreira ministerial. Não é simplesmente uma etapa para depois ser pastor. Não é para isso que foi criado o diaconato. Terceiro tópico, seguindo os princípios cristãos. Primeiro item, privilegiando o caráter. Veja que quando eles escolheram os primeiros diáconos, os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, os 12 apóstolos, eles estabeleceram critérios. Veja que Jesus não tinha falado nada sobre diáconos e muito menos passado diretamente a eles instruções sobre quem poderia ser diácono. O Espírito Santo é que os inspirou nesse sentido. Nas qualificações nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Veja o que eles dizem. Escolham, portanto, irmãos, dentre vós, 7 varões, 7 homens de boa reputação, olha só, boa fama, pessoas bem faladas, bem conceituadas. Nós poderíamos chamar, usando a linguagem de hoje, como sendo pessoas de reputação ilibada, pessoas irrepreensíveis, pessoas das quais não se tem notícia de uma má conduta. O que mais? Pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Então, boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Aqueles que iriam cuidar das mesas, portanto, deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação vem do grego martírio, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes, pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Essas exigências também são para hoje. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, ou seja, os diáconos, era exigido boa reputação, o que dizer dos pastores que cuidam do rebanho? Portanto, todo obreiro, seja diácono, seja pastor, evangelista, missionário, precisa ser uma pessoa de boa reputação, de boa fama. Segundo item, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, ou seja, defender a sã doutrina, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada, nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra, por isso os apóstolos colocaram a condição: cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Não adianta ser cheio do Espírito Santo sem sabedoria. Não adianta ser cheio de sabedoria sem o Espírito Santo. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais
com a sabedoria no exercício da diaconia. Concluindo, aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja, que cuida da alma, também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, e sempre há, podemos dizer que sempre haverá, já que o próprio Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo, para alcançar esse necessitado, para resgatá-lo da sua miséria, da sua dificuldade. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Chegamos então ao final do estudo da nossa lição número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.